Vamos para a pergunta 887. Jesus ensinou ainda: amai-vos aos vossos inimigos. Ora, um amor pelos nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais, e a inimizade não provém de uma falta de simpatia entre os espíritos? Sem dúvidas, não se pode ter para com os inimigos um amor terno e apaixonado. E não foi isso que ele quis dizer. Amar os inimigos é perdoá-los, é pagar-lhes o mal com o bem. É assim que nos tornamos superiores pela vingança. Assim que nos tornamos superiores pela vingança, nos colocamos abaixo dele. Vou passar agora para o comentário inicial com Djalma. Interessante, né, Djalma? Muitas pessoas, essa máxima, né? Amar o inimigo. Como é que eu tenho que amar meu inimigo? Já pensou? Um camarada, se eu der as costas, me crava o punhal. Então, amar aqui é como ele explicou aqui de forma tão contundente, não é? Ele quer amar seus inimigos, é lhes perdoar, é ter um pensamento de perdão, né? Não lhes restituir o mal que ele nos deseja, né? Não se vingar. Ah, miserável, tu me paga. Não. Tirar do coração essa mágoa, tirar essa mágoa, esse rancor do coração. Porque, na verdade, a mágoa, o rancor, o ódio prejudica a gente. A ciência demonstra isso hoje. A mágoa contida, a mágoa reprimida, o ódio reprimido, o desejo de vingança reprimido, lhe torna doente. Lhe torna doente. Eu tinha uma tia que ela era muito alva, e quando ela tinha alguma contrariedade, meu professor, aparecia aquelas patacas no corpo, nas pernas dela, ela mostrava a minha mãe. Eu, menino, via, né, quando ela tinha uma raiva. Já pensou aquilo? Nós vamos aprender com Joana de Ângeles que os nossos pensamentos eles caem na corrente sanguínea, os nossos sentimentos. Se você ama, estimbunga, como diz lá no meu mundo, na corrente sanguínea. Se você odeia, aquele campo energético da mente cai na corrente sanguínea e provoca aquelas manchas violáceas, arroxeadas, um negócio daquele no coração, não é? Então, o ódio me faz mal. O ódio ao outro me faz bem. Então, se eu quero viver, a primeira providência é perdoar aquele sem vergonha. Eu não quero mais negócio com aquele cabra sem vergonha. Que Jesus abençoe, que Jesus deixe para lá, eu não quero ter raiva com ele. A justiça divina o abençoe, o proteja, o anjo da guarda demova ele desse desejo de vingança, o ampare, o proteja, o ilumine. É tanto que os espíritos dizem, no Evangelho segundo o Espiritismo, se orardes verdadeiramente por vosso inimigo, para demovê-lo do mal, e se orardes com fé suficiente, ele se arrependerá. Os Espíritos dizem, se você orar verdadeiramente pelo outro, por aquele que lhe deseja mal, com força, com fé, com veemência, com fé, ele se converterá, deixará o seu comportamento errado. Isso é muito importante, não é? Mirica, perfeito. E o que me chama a atenção nessa resposta, Djalma, é quando ele diz aí no meio da resposta: amar aos inimigos é perdoá-los e pagar-lhes o mal com o bem. É assim que nos tornamos superiores. Isso aí, para mim, é fantástico. Nos chama a atenção para uma coisa tão simples que nos vai deixar até envaidecido, né? Porque eu vou me tornar superior a ele, né? Quer dizer, as pessoas por aí afora não perdoam ou pedem perdão porque vão se humilhar, não é? Repara que ideia ainda alimentam. Não, você está fazendo um ato gigantesco, como ele diz aqui. Você vai pagar a ele o mal que ele fez a você com o bem. E esse bem é esse amor, desejando tudo de bom para ele. Né? Olha aí, tão simples. E aí você se torna superior, porque você não guardou essa mágoa, esse ressentimento, e não colocou isso no ciclo, porque no ciclo reencarnatório, né, Djalma? Um mata o outro mata um, e não sai disso. Encarnações e encarnações
Nós conhecemos histórias aí na literatura, não é? De irmãos que vêm, reencarnam, mata, o outro mata ele depois, aí vem, mata de novo, o outro mata o outro. E aí, vai parar quando? Quando um deles pagar-lhe o mal com o bem. Aí cessa tudo. Correto, professor? Professor, me permita, eu me lembrei aí você falando, na obra Paulo e Estevão, escrita por Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, ele vai nos dizer que Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, morto sob o comando e as ordens do apóstolo Paulo, quando era Saulo, quando Paulo, antes de ser Paulo, era Saulo, que mata, sob o seu comando, Estevão, a pedrada, manda matá-lo, manda apedrejá-lo e mata. Ele chega na espiritualidade, Jesus recebe-o e pede para que eles assista, seja o mentor espiritual de Paulo, de Saulo, que se tornaria Paulo. E Paulo, escrevendo, vê Estevão nimbado de luz e toma por Jesus. E vai dizer em muitos momentos que o Senhor lhe disse, que o Senhor lhe falou, e Emmanuel vai dizer que era Estevão, porque sob a ordem de Jesus, o primeiro mártir do cristianismo foi amparar, foi assistir, foi dedicar-se por amor ao verdugo que o matou. Veja que coisa linda, né? Essa é a finalidade da doutrina cristã. Amar indefinidamente, amar e amar e amar, e como bem lembrou o nosso irmão aí, a passagem, fazer o bem, restituir o bem em troca do mal. Você falou uma palavra aí, Djalma, que me chamou muita atenção, né? Quando a gente tem ódio, quando a gente tem raiva, a gente é que se contamina. E eu me lembro de uma passagem evangélica, que você também lembra, a Gemito também sabe, que eu faço a interpretação dela diferente do que tem lá na Bíblia escrita, né? Lá na Bíblia diz que Jesus estava com fome, entrou na casa de um judeu lá, e quando entrou foi pegando a comida logo com a mão e comendo, né? E os discípulos olharam, e as pessoas que estavam olharam, repreenderam Jesus, mestre, tu pega a comida com a mão, não lava a mão para comer. Aí Jesus diz, não é o que entra na boca do homem que macula a sua alma, mas o que sai. Aí, isso aí eu interpreto o seguinte, né? Jesus entrou na casa realmente, pegou a comida com a mão, e as pessoas começaram a dizer, mestre, acaba estão dizendo aí que tu é um fanfarrão, estão te desejando aí verdadeiros impropérios, né? Desejando-te o mal, tal. Aí penso eu que diante dessa situação, Jesus disse, olha, não é o que o povo deseja a mim, que o povo quer que aconteça a mim, que vai me prejudicar, mas o que eu penso com relação ao povo. Aí cai bem com a sua fala que você deu, né? Porque grandes pessoas, na realidade, a gente vê, eu vim ver agora no magnetismo, em 2017 para cá, quando eu entrei no magnetismo, né? Que as vibrações é que desarmonizam os nossos chakras e nos adoece. Cada vibração que a gente emite tem um tipo de reação correspondente, né? É tanto que os internautas que estão aí podem observar a vida comum de vocês aí. Quando vocês têm uma contrariedade, uma raiva, um aperreio, um desgosto, né? Você teve hoje, por exemplo. Você não vai adoecer imediatamente, mas daqui a 3, 4, 5 dias aí começa um desarranjo, uma gripe, um esmurecimento, alguma coisa. É justamente o que Djalma falou. Porque quando a gente emite a vibração negativa, a gente está se contaminando. É por isso que ele diz, né? Reconcilia, ama teu inimigo. Eu acho que é eu penso que é nesse propósito, entendeu, Djalma e Agimir? Que Jesus está dizendo assim, gente, se ele tem raiva de você, deixa ele ter raiva, o problema dele você não tem não, porque se você tiver raiva, se você quiser vingança, se você quiser isso, você é quem vai sofrer as consequências da ação que você está emitindo. Eu penso que é assim, entendeu, Djalma? O que é que vocês acham? Sem dúvida, sem dúvida. Eu perdoo e ele me odeia, é problema dele. A minha parte eu já fiz, eu tirei essa mágoa do coração. Eu não quero mais encrenca, eu não quero briga, que Jesus abençoe ele, não quero mais discussão. Eu vou fazer por Se ele precisar de ajuda, né, Djalma? Se ele precisar de ajuda, você isso. ajuda desinteressadamente quando ajuda qualquer pessoa, sem esperar nada em troca. Mas a grande maioria de nós faz, você está vendo? Você me fez um mal, mas eu lhe ajudei na hora que você precisava. Aí não fez nada. Passou na cara. Não sei.
Eu me lembro, sabe, já, porque eu estava lá na Além, lá numa reunião, e estava lá um problema de um cara abastado, um cabo bem de vida, que o pai tinha morrido e tinha deixado uma casa velha lá, e aquela casa estava sendo motivo de desavença entre os dois irmãos. Um era rico, o outro era pobre, precisava realmente da casa. E o rico com raiva, porque queria a casa e ele não queria dar. Aí eu conversando com ele, me foi sugerido por intuição que eu dissesse assim: ô meu amigo, me diga uma coisa, eu não sou juiz e nem posso direcionar a sua vida, mas você precisa dessa casa para viver? Você é uma pessoa que tem tanta condição, você tem duas, três, sei lá quantas. Não, eu tenho muitas casas, graças a Deus, eu não preciso daquela casa para nada. Mas é o desaforo, ele querer tomar a força. Aí me diga uma coisa, você precisa dessa coisa? Não, preciso não. Então, essa mágoa, esse sentimento que você tem, está prejudicando. Você vai tomar o passe aqui magnético, vai sair melhor. Mas se você alimentar esse ódio, esse rancor, essa mágoa que você tem dentro de você, você vai ficar pior. Se você perdoar e esquecer, não vai fazer falta nenhuma a você e, ao mesmo tempo, vai favorecer seu irmão. Aí ele parou, pensou, disse: realmente eu não preciso, não. Eu vou perdoar, eu vou esquecer isso e deixar para lá. Mas Deus vai me mostrar, ele vai me pagar. Olha só. Aí ele perdoou? Não perdoou. Né? Ele praticou? Não praticou. Então, a gente tem que fazer as coisas de uma forma altruística, desinteressadamente. Quando a gente tem que se conscientizar que quando a gente faz o bem, né, sem importar a quem, sem esperar nada em troca, ajudar o bem pelo bem, ora, gente, é indizível com as palavras o retorno que esse sentimento, que essa ação traz para todos nós. Eu sempre digo, a Giviraí é parceiro meu lá no magnetismo, eu sempre digo a ele, e ele também diz a mim, ele nunca me viu tomando passe. Eu já vi tu tomando passe, Agimiro? Vice-versa, você me vê, eu ver. Por quê? Porque a ação de eu estar praticando magnetismo, a ação de eu estar dando passe com amor, querendo realmente que aquela pessoa melhore, desejando aquilo, não é uma moeda de troca, não, mas eu mesmo estou sendo beneficiado com essa atitude. Concorda, Agimiro? Perfeitamente. Aí eu abro um pequeno espaço aqui para os nossos agradecimentos à Germana Pontes, que está conosco, boa noite, a Maria, a Jane Clécia Gomes, a Lucimar Leitão e a Maria Valdenice, todas bem-vindas ao programa, né? E se quiserem fazer alguma pergunta, façam, que nós teremos o maior prazer em responder. A participação de vocês é importante neste momento, nessa discussão de um tema, não é, tão abrangente. Ficamos felizes com a participação de vocês. Então é isso, esse sentimento, Djalma, está na semente. Ninguém nasce sem ela, não é? Eu apenas não a deixo germinar, é diferente, não é isso? Eu, em vez de adubá-la, eu estou sufocando ela com o mau adubo do ódio, da raiva, da ira, do sentimento de vingança. Eu acho que é assim que a gente mata o que está dentro de nós, não é? Exatamente. E outra coisa, quando você se livra desse sentimento, é semelhante a você estar numa casa cheia de bagulho, coisa velha que você não usa, coisa velha que não presta mais, que não tem, e você guarda. Você deixa aquele espaço ali, está deixando de botar uma coisa útil, uma coisa nova, uma coisa moderna. Então, quando você faz isso que a Jimmy está dizendo, limpa a sua casa mental dessas vibrações de ódio e tal, você abre espaço para o amor entrar. Não é assim, Djalma? Perfeitamente, perfeitamente. Quem ama se beneficia. Quem odeia sofre as consequências da força do ódio, né? Que tem sua influência. Pois vamos ver mais uma pergunta aqui para E ver se... outra coisa, nós já ouvimos no caminhar dessa nossa vida, você principalmente, Djalma, no interiorzão que você morava, as pessoas morriam de raiva, né? Tinha uma raiva e morria, não é? Quantos casos a gente já ouviu falar? É verdade. Aqui tem uma pergunta que